Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Hoje, na lição 254, eu vou trazer a informação que o André Luiz traz sobre aura humana. Esse assunto ele tem em alguns livros que ele fala, mas o livro principal que ele fala é esse livro aqui, que é Evolução em Dois Mundos, da editora da FEB, da Federação Espírita Brasileira. É um livro do André, psicografado pelo Chico Xavier, e tem capítulos também do Valdo Vieira. Mas é um livro fantástico, como todos os livros do André, ele é fantástico. E nesse, o orientador espiritual do André, que está acompanhando ele, com certeza conhece muita biologia, porque ele deu informações. Nesse livro, Evolução em Dois Mundos, tem centenas de informações científicas. O que eu estou trazendo, as informações do André, que pode ser discutido pela ciência. Por exemplo, nessa parte de aura humana, ele fala no capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos, que ele usa o título Mediunidade e Corpo Espiritual. Na realidade, ele vai desenvolver a compreensão inicial da mediunidade, mas a compreensão de ciência, como ciência. Ele não vai trazer informações filosóficas, não é? Porque eu estou dando destaque da parte de ciência. E nessa parte ele pega a aura humana. A aura humana ela é discutido com outros autores. Tem muitos autores que falam, inclusive algumas pesquisas científicas atuais, a do casal Keeler, tem também o cientista que faz com substância química, tenta a substância, mas eu não vou entrar nessa área, que eu vou deixar isso na frente, mas existe pesquisas sobre isso, sobre essa parte da aura humana. Aura humana. Eu vou pegar como o André vai trazer, que o que interessa é o pensamento do André, é que eu estou querendo, não é o pensamento. O Jorge André fala sobre isso, o Hernani Guimarães fala muito, a Marlene Nobre fala muito, mas tem muitos pesquisadores, o esoterismo, de um modo geral, fala sobre isso, a Rosa Cruz fala sobre isso, a Teosofia fala sobre isso, tem bastante trabalhos, mas no caso, o próprio Allan Kardec fala sobre o assunto, mas eu estou trazendo o que o André diz. Então, o André vai dizer da aura humana. Ele começa dizendo o seguinte, que o livro é um capítulo que é Mediunidade e Corpo Espiritual, e ele vai dividindo em alguns setores. Aí ele diz assim, considerando-se, eu vou ler como ele diz, considerando-se toda célula em ação por unidade viva. A célula é uma unidade viva, isso, e ela em ação. Qual motor microscópico em conexão com a usina mental? Ele está dizendo que essa célula ela está em conexão com a usina mental, quer dizer, está em conexão com o espírito. Claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações. Ele está dizendo que todas as agregações celulares vai emitir radiações. É um conceito de física que ele está trazendo. E que essas radiações se articulem por meio de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear. Esse vai se articular, emitir radiações, vai se articular por meio de sinergias funcionais, é o argumento que usa muito na química, e podemos nomear, ele vai se articular no que ele chama tecido de força, em torno dos corpos que se exterioriza. Ele está dizendo que essas células vai agregar, vai emitir radiações e vai formar um tecido de forças,
que vai se exteriorizar. Que então vem lá da célula, mas essa célula está obedecendo a energia mental, ou seja, está obedecendo ao espírito, o espírito está influenciando ela. Ele diz, todos os seres vivos, ele está dizendo todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, reveste de halo energético, que lhe corresponde à natureza. Ele está dizendo que todos os seres vivos revestem, porque todos esses seres vivos têm células e estão emitindo radiações. E essas radiações, ela não está um aglomerado de células, está emitindo radiações, mas tem um comando. E esse comando é mental e é o espírito que está fazendo isto. Aí ele diz assim, no homem, que é o que ele vai mais interessar no estudo do homem, no homem, contudo, no homem tem a diferença dos seres mais primitivos. Semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Ele está dizendo que no homem ela vai ter uma diferença de uma emissão energética, de uma aura, de uma ameba. Por quê? Porque no homem tem o pensamento contínuo. Até mesmo numa planta, num animal, ele não tem o pensamento contínuo. No animal tem o pensamento fragmentário, mas no homem é contínuo. Se é contínuo, ele vai ter, e o pensamento vem do espírito, então ele vai ter uma ação muito forte. Que, ajustando-se às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata da mais ou menos radiante criatura. Ele está dizendo que o pensamento contínuo vai então modificar, porque ela é contínua e ela vai ter agora uma influência direta, que nós vamos tomar até já consciente disso, na maioria das vezes. Ele diz, olha o que é que ele vai falar. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, ele está dizendo que vai formar uma túnica eletromagnética nessa áurea, de que o homem se entreja, circula o pensamento. Então, nessa túnica vai circular o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagem que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisam antes de irradiá-lo rumo aos objetos e das metas que demanda. Ele está dizendo que esse pensamento contínuo vai influenciar essa túnica eletromagnética, que vai formar uma túnica eletromagnética, ela vai causar o impacto antes mesmo dela emitir o pensamento, já vai, ou seja, a alma, o espírito, a alma quando ela está encarnada, o espírito, ele vai já ter domínio sobre isto. Aí ele está dizendo, aí temos nessa conjugação de forças, ele está falando conjugação de força, físico-química e mentais. Ele está dizendo que vai ter uma conjugação, força física e química e também mentais. A aura humana, peculiar a cada indivíduo. Ele está dizendo que cada um tem sua aura diferente. É diferente do animal mais primitivo, que é quase igual, quase todas elas. No homem vai mudar, porque agora, além dos componentes físico-químico, ou seja, eletromagnético, mais a parte química que vai influenciar, tem o pensamento. E o pensamento é do espírito, ele vai fazer com que haja uma diferença muito grande de um para o outro. Ele diz, a cada indivíduo, interpenetrando ao mesmo tempo que parece emergir dele a maneira de campo ovoide não obstante, a feição irregular e que se configura, valendo-se de aparelho sensível que todos os estados da alma se estampa com os sinais característicos em que todas as ideias se evidencia,
plasmando telas vivas quando perdura em vigor a semelhança como no cinematográfico comum. Ele está dizendo que no homem ela funciona quase como se fosse uma tela cinematográfica, porque o pensamento contínuo, e ele emite esse pensamento de tristeza, de alegria, de paz, sei lá, do que pensamento ele está emitindo, que vai influenciado pela vontade, pelo sentimento, que vai influenciar essa parte, essa túnica físico-química, ele vai influenciar e vai fazer com que seja diferente. Aí ele está dizendo o seguinte: a fotosfera psíquica, aí ele está chamando já fotosfera psíquica, entrenecidas em elementos dinâmicos, atende à cromátida variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-se todos os pensamentos em cores e imagens, que nos responde os objetivos e escolhas, enobrecedoras ou deprimentes. Ele está dizendo que essa áurea humana, ela, por ter força do espírito e por você projetar em cima dessa túnica eletromagnética, ela vai ter cores. Ela vai ter cores e as cores vai variar de uma para outra. Então, na realidade, essa áurea ela vai emitir essas cores, essas colorações. E se você for estudar a frequência da áurea, você vai ver não só cores e vibrações mais variadas. Então, a áurea é como se ele estivesse simbolizando. Então, a áurea humana é muito importante para os estudos dos espíritos. Os espíritos superiores conhecem a pessoa pela própria áurea, ele já sabe quem é a pessoa, o que a pessoa pensa, o que emite. Esse pensamento é assim que funciona. E o sujeito diz, puxa, como é que pode? Ele conhece pelo pensamento. Então, por exemplo, eu vou contar um caso, fica mais só para enriquecer. O Chico Xavier estava em São Paulo. Ele estava andando lá, acho que era no viaduto, não sei se era o viaduto Chaor, era outro local, mas aparece para ele a Cacilda Becker, que tinha sido uma das grandes artistas de teatro nossa, era muito conhecida, tem até teatro com o nome dela, e ela era tão boa artista, que ela até hoje é referência para um número grande de artistas dessa área. E a Cacilda já tinha desencarnado há muito tempo, e ela aparece para ele e diz, Chico, e pede socorro para ele, e ela diz, Chico, o meu filho vai suicidar, ele vai pular ali. E eu queria que você ajudasse. E ele disse, quem? Ela aponta para o rapaz. E o Chico corre e agarra o rapaz. E agarra e diz para ele, meu filho, não faça isso. A sua mãe, a Cacilda Becker, está dizendo para você não suicidar. E o rapaz toma um susto, começa a chorar, e depois se transformou num grande trabalhador do espiritismo. Mas eu estou dizendo esse caso para dizer, olha como é que o espírito, a mãe dele, sabia que ele ia suicidar. Pelo pensamento dele, pela atmosfera, pela áurea dele, ela sabia. E era caso de emergência, e ela usou o Chico nesse caso de emergência. Estou falando isso para saber a importância da áurea para o estudo de uma série de coisas, inclusive o fenômeno mediúnico, e nesse caso particular, mediunidade e perispírito, que é o que vai precisar nessa discussão. Olha, uma boa sorte, vamos seguir essa sequência do cientista espiritual André Luiz.